Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abra-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, e não só o Evangelho, mas toda a liturgia, ela é impermeada da influência. O que tem te influenciado? O que tem te influenciado? Veja que na narrativa ainda, porque essa semana toda nós estamos vendo a narrativa da criação, fazendo memória da nossa origem, é Deus dizendo para nós: olha para a sua história, veja a sua origem, e a sua origem está escondida no coração de Deus. Em um instante, Deus criou tudo e criou você. Um instante de amor de Deus, Ele criou tudo. E a sua influência sobre nós, pelo seu amor, tem que ser mais forte. Mas não foi assim que aconteceu, pelo menos com Adão e Eva, e ainda sofremos as consequências, porque nesse instante de amor Deus deixou a liberdade ao homem, a tal famosa o livre-arbítrio. Deus deixou para nós esta liberdade, que também é o seu transbordar de amor para com o homem, para que o homem pudesse fazer as suas escolhas. Mas ali a mulher estava não estava em uma boa companhia, né? Da serpente, não era uma boa influência para ela, de modo que através da palavra começou a encher os seus olhos e o seu coração, de modo que aquela mulher começou, a Eva, juntamente com Adão, começaram a ficar com os seus olhos vendados para o amor de Deus. Distanciando-se de Deus, se lançaram aos desejos, porque quando Deus não habita em nosso coração, e isso nós já vimos essa semana, o mal se instala, porque o mal é a ausência do bem em nós. O mal não é uma criação, mas é uma ausência. E aí, ali eles foram sendo iludidos de que eles iam ter o conhecimento do bem e do mal. Depois, eles poderiam ser como deuses. E aquilo foi enchendo o coração deles. Quantos ainda hoje não buscam ser como Deus e caem no erro, no fracasso? Quantos, por más companhias, por más influências, seguem o que é errado? E eles comeram. Eles ali comeram daquele fruto. Eles estavam no jardim, e o centro desta narrativa eles estavam no coração. Eles estavam no centro. Eles tinham tudo no centro da vontade de Deus e jogaram fora por uma ilusão. Quantos têm jogado fora seus casamentos? Quantos têm jogado fora até seus filhos?
Ontem mesmo eu estava atendendo uma jovem no Instituto Canção Nova, trabalho lá também, e chorando junto com ela, dela dizendo: padre, meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo, e eu só me restou em morar com a minha avó. E aí eu disse para ela: minha filha, não seja vítima da sua própria história. Sabe por quê? Porque você pode dar uma nova oportunidade para você e para muitos, porque hoje muitos são contra a família, e você, mais do que o padre dizendo com as palavras, você tem a própria história que te defende, que uma divisão na família destrói. Meus irmãos, Deus deixa o homem livre, princípio de amor, mas a mulher usou, o homem e a mulher usaram dessa liberdade da pior maneira. Nós não podemos cometer este mesmo erro, meus irmãos. Embora temos a concupiscência da carne em nós, não podemos deixar que as influências sejam maiores e que os sentidos falam mais do que a vontade de Deus, a centralidade de Deus. Deus quer te devolver para o jardim, Deus quer te colocar de novo no coração dele. Porque o homem, quando comeu o fruto, qual foi a sua atitude? Se esconder. Ele já começou a se tornar malicioso, ele já começou a querer dar jeitinhos, e não é isso que Deus quer para nós. Isso fecha a graça de Deus para nós, porque fechamos os olhos. Deus não fecha os olhos para nós, Ele não dá as costas, mas nós fechamos os olhos para Deus. E veja, a desgraça que aconteceu neste ato da primeira leitura, nós vemos ao contrário, esse transbordar do amor de Jesus no Evangelho, de que Deus, sabendo da condição do homem, quer salvar o homem, quer salvar você, quer salvar seu casamento, quer salvar seu filho, quer salvar a sua família. Por quem você reza por conversão? Por quem você tem rezado verdadeiramente por conversão? É este que Deus quer salvar. Ou você acha que você quer mais do que Deus salvar essas pessoas? Às vezes você fica rezando, mas Deus não faz nada. Deus não isso, Deus aquilo. E você acha que você quer mais do que Deus? Mas Deus conta com a nossa liberdade. Mas se encontrarmos pessoas de boas influências no caminho, e louvo a Deus por ter encontrado no caminho pessoas que me influenciaram para o bem, para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse estar aqui. Nós rezamos muitas vezes dizendo: olha, eu vou me colocar na missão. Deus, cuida da minha casa, coloca pessoas na minha casa para converter os meus. Eu não consigo, e eu vou ao mundo e começo a evangelizar. Quantas vezes nós rezamos dessa maneira, meus irmãos? Jesus novamente saía daquela região pagã. Ele estava entre os pagãos, entre aqueles que não eram os eleitos, mas Deus encontrou fé naquele lugar. Mais uma vez, Deus estava encontrando fé entre aqueles que não eram os eleitos. Não é a cura de um judeu que aqui nós estamos falando. Este surdo, meus irmãos, ele não conseguia ouvir as coisas do céu, porque ele estava em meio à multidão. Qual que é a sua paralisia? Qual é a sua fraqueza que te distancia de Deus? Jesus precisou tirar ele do tumulto, do meio da confusão, levou ele para fora. Jesus, ele é extraordinário. Ele pegou no silêncio, pegou aquele homem, ele viu aquele homem, ele enxergou aquele homem como ele enxerga você, e levou para fora, e curou aquele homem da sua surdez. Aquele homem começou novamente a contemplar as coisas do alto, as coisas do céu. Não só foi uma cura física, mas Deus fez uma cura integral
total naquele homem, devolveu a sua vida aqui, mas o religou novamente ao céu. O que Adão tinha feito e a Eva tinha nos desligado do céu, aqui neste milagre, Jesus novamente religa o homem à santidade de Deus. Jesus nos religou a Ele novamente, ao céu, e não podemos perder, meus irmãos. Não podemos fechar os nossos olhos, nossos ouvidos para a amizade com Deus, porque Adão e Eva, eles escolheram ficar com os prazeres do mundo, eles escolheram o bem e o mal, e olha, saber do bem e o mal às vezes não é tão bom assim. Sabe aquela conversa que você entra, que nunca deveria ter acontecido? Quando você sai mal dela. Meu Deus, esses dias eu entrei numa conversa que eu falei, o que teve de bom nessa conversa? Porque meu coração ficou agitado, meu coração ficou abatido, eu comecei a ficar mais crítico. O que tinha de bom naquela conversa, que me roubou da amizade com Deus? E coisas sutis vão nos roubando desta amizade, meus irmãos, desta amizade com Deus. Quero terminar com vocês dizendo uma experiência que fiz há muitos anos atrás, liderando alguns jovens na minha paróquia. Nós estávamos saindo do grupo de oração e todo mundo queria, andando de carro ali, todo mundo queria passar numa determinada pizzaria, um barzinho, para poder ali comer. Parecia ser legítimo, né, ir numa pizzaria, mas Deus incomodava meu coração, dizendo assim, não vamos parar. Não vamos parar, não vamos parar. E aqueles meninos falando, não, fazendo pressão. E Deus dizendo no meu coração, não vamos parar. Quando eu olhei no rosto de um jovem que estava bem calado, eu tive a certeza, não vamos parar. E fui embora. Eu falei, quem quiser parar, eu não posso tirar a liberdade de ninguém, mas eu e o carro, quem tiver comigo no carro também não vai parar, né? Vai embora comigo. No dia seguinte, passou alguns dias, aquele jovem que eu vi que ele estava quieto, ele chegou e falou assim, obrigado, Ricardo. Porque aquele dia, quando nós estávamos indo para aquela pizzaria, meu coração começou a ficar apertado, porque era naquele lugar que eu usava droga, era lá que eu começava, começando a beber. Eu começava a beber, quando eu via, no meio da madrugada, eu já estava usando drogas. E quando todo mundo queria ir para lá, meu coração começou a ficar aflito e eu fiquei, meu Deus, ninguém vai me defender, e nós vamos mesmo para lá, e se você fosse, eu teria que ir também. Veja o que as influências fazem na nossa vida e quando nós não escutamos Deus. E às vezes você vai precisar ter que sair do meio da multidão. Para isso, meus irmãos, para isso nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo, para que não e nada, nem ninguém rompa a nossa amizade com Deus, para que as influências negativas, a gente possa cortar as relações. O que a gente não consegue construir, o que a gente não consegue modificar, se você não aguenta, afasta, deixa que outro faça, mas tira as suas mãos, tira os seus pés desse lugar que suja você, que você tem se encontrado muitas vezes, a um lugar do teu pecado. Saia desta condição. O pecado quer te comprometer, meus irmãos, para que você rompa com a amizade com Deus, em nome de Jesus. É o que nós precisamos pedir, é que o Espírito Santo habite em nosso coração. E peça agora, peça para que o Senhor mostre, abra os seus ouvidos de toda a surdez, talvez a doença que você atravessa. Peça para Ele tirar você desta condição e te levar para a condição de vida. Peça ao Espírito Santo. Meus irmãos, se não formos guiados pelo Espírito, nós não vamos conseguir nem salvar a nós mesmos, quem dera salvar os irmãos. Tenho certeza que seu coração está dilacerado, porque teria pessoas que você gostaria que tivesse do seu lado. Não teria? Que está distante de Deus? Os irmãos estão balançando a cabeça, porque é uma verdade. Eu também queria que pessoas estivessem aqui. Precisamos estar conectados a Deus para sermos boas influências. Que Deus te dê essa graça de influenciar as pessoas para o céu, porque você nasceu para o céu. A sua origem é o céu. Deus pensou em você. Amém.
Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diante do altar de Deus, oferta a sua vida, juntamente com o pão e o vinho. E se você pode, ajude a Canção Nova. Chegamos ao 28% de evangelização, na salvação das almas. Deus lhe pague.